Deixa agora agradecer e cumprimentar a Ana Alice, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda, Ana, muito bom revê-la. Nós conversamos há algumas semanas sobre a alimentação dos idosos. Isso. Nutrientes e substâncias que não podem faltar, especialmente nessa fase da vida. Exato. Menina, bombou. Muitas pessoas se manifestaram. Que bom, né? Bom. Hoje a gente vai, então, finalizar a entrevista, finalizar as dicas. Eu lembro que a gente falou um pouquinho naquela ocasião sobre a importância das proteínas vegetais. Nós temos até uma tela que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder relembrar. Isso. E quem perdeu, né, a parte 1 da nossa entrevista, então vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer. Olha só para a nossa tela. Proteínas vegetais, importantíssima nessa fase da vida, tá bom, gente? Quinoa, os feijões, o tofu, suplementos em pó, né, fortificados, específicos para conservar a massa muscular. Manter o cérebro sempre ativo. O que é importante? Principalmente para os idosos, para ajudar nessa manutenção do cérebro. Consumir gorduras boas. Entre elas, eu lembro que a gente destacou na última entrevista, o abacate, o coco, o azeite e as sementes. Para aumentar a imunidade dos idosos, né, eles tendem a ficar mais debilitados e aí mais suscetíveis a várias doenças e probleminhas de saúde. Para aumentar a imunidade, cogumelos são sensacionais, ricos em proteínas e trazem substâncias que ajudam nessa questão da imunidade. Própolis, vitaminas e minerais das frutas, comer sementes, castanhas, porque são ricas em antioxidantes. É importante a gente falar também um pouquinho, né, Analice, sobre essa questão da osteoporose. Sim, que foi o destaque que a gente não conseguiu concluir, né, no último tempo, programa, né? Exato. E desmistificando um pouquinho aquela questão do consumo do cálcio, né, que seria só proveniente de leite de laticínios. A gente sabe que a biodisponibilidade do cálcio e do magnésio também, que ajuda, né, agrega nessa questão da fortificação dos ossos, são dos vegetais. E aí os vegetais verdes escuros são os que contêm maior teor, maior absorção, né? E junto com os brotos e aí essas sementes novamente, né? Por que a gente destaca tanto sementes, grãos, a gordura? Castanhas. Porque é nesses alimentos, Tati, que a gente vai conter os micronutrientes. Porque macronutrientes, açúcar, proteína e gorduras, a gente encontra em larga escala, né, na alimentação. Na verdade, é o que a gente mais encontra, né? Então, consumir esses nutrientes seria agregar valor nutricional dos micronutrientes. Então, zinco, selênio, cálcio, magnésio, fósforo, né? Minerais tão importantes para a osteoporose, mas para o metabolismo em geral. Né? Nós precisamos, em geral, de 48 tipos de vitaminas e minerais diariamente para podermos fazer os processos metabólicos do nosso corpo. Então, imagina... curiosa, cerca de 48 tipos de vitaminas e minerais. Diferentes. Então, a gente está falando de complexo B, na verdade é de A a Z mesmo, né? Então, geralmente, a gente não consegue ter o aporte nutricional de minerais só com a alimentação. Por isso, eu defendo tanto essa questão da suplementação personalizada para os idosos. Porque às vezes as pessoas têm receio, né? Mas eu preciso mesmo do suplemento? Precisa. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente revê a parte da nutrição, poderíamos evitar doenças, muitas doenças, prevenir muitas doenças, né, metabólicas, síndromes metabólicas, que diminui a qualidade de vida do idoso e até o dia a dia, né, aquele cansaço, aquela fadiga, que às vezes com um complexo B suplementado já faria diferença, né? E óbvio, a gente não pode sair suplementando, tem que ver os exames laboratoriais, ver a parte renal, ver a parte metabólica, fígado, né, como que está essa metabolização para poder suplementar. Mas é muito importante. Faz uma investigação e faz de repente em farmácia manipulada, só com aquelas vitaminas e minerais que aquela pessoa tem necessidade. E os sintomas, às vezes, são super clássicos, né? Então, o médico ou o nutricionista especializado, ele sabe identificar os sintomas e aí agregar muito mais qualidade de vida para esse idoso. Nós temos mais uma tela que traz um pouquinho, então, essa relação, né? Os alimentos, pensando nessa questão da osteoporose, que é uma preocupação, né, das pessoas conforme os anos vão passando, e outras informações interessantes. Olha só, os idosos reclamam muito também de intestino preso. Então, para combater a osteoporose, não deixar de tomar sol diariamente, consumir legumes e verduras, especialmente cor verde escuro, tá? Em forma de suco, de soufflé, de torta,
cozidas a vapor, para melhorar o intestino, que é uma queixa muito comum. Fibras, e aí nós vamos destacar aveia, linhaça, chia, em grãos ou farinhas. Hoje a gente tem a farinha de linhaça, a farinha de chia, o próprio farelo de aveia. Farinhas e sementes. Então dá para usar farelo, dá para usar farinha e dá para usar mesmo o grão. O grão, isso. Só ressaltando, quem tem problemas intestinais como diverticulites ou às vezes um problema muito grande de constipação, eu evito o grão, né, que exige um pouquinho mais de digestibilidade, e aí a gente entra com os farelos em porções menores e sempre lembrando da hidratação, porque fibra sem água vai constipar mais. Então tem que tomar mais água e fazer um aporte nutricional aí de 30 a 35 gramas de fibra por dia. Para os idosos, tem alguma orientação em relação à quantidade de água? Olha, mínimo. Nessa semana, inclusive, eu falei sobre isso. Na verdade, não seria só para os idosos, em geral. A gente fala de 35 ml por quilograma de peso. Então, um paciente de 70 quilos, né? A gente está falando de mais ou menos 2,5 litros, tá? Quantidade geral. Salvo que tem alguns idosos que já fazem esse uso porque tomam medicamentos, então a cada medicamento que toma, já toma um copo de água. Então é uma forma de até aumentar o aporte hídrico, né, para esses idosos. Mas chás, os sucos funcionais, até hoje tem dica de receita. Daqui a pouquinho tem receitinha. Já ajudam também nessa questão da hidratação. E hidratação, Tati, não significa água. Na verdade, a hidratação, a melhor hidratação é quando a gente consegue equilibrar essa questão dos micronutrientes, cálcio, sódio e potássio. Então, existem alguns reidratantes naturais, né? Naturais não, na verdade, naturais como a água de coco, mas alguns sachês que a gente compra sem a parte de glicose e que são muito importantes para essa questão da hidratação no idoso. E isso é muito, muito bacana de ser ressaltado hoje, porque, em geral, uma enxaqueca, uma função renal ou até mesmo uma pele mais ressecadinha, às vezes, o que está faltando é hidratação celular. E essa hidratação ela só acontece quando a gente tem esses micronutrientes. O que tomar só água não seria a parte boa. O que seriam esses micronutrientes? Seriam Sódio, sachês ou fórmulas do quê? Sachê. Dá pra gente manipular ou a gente comprar na farmácia. Ele é um reidratante normal, natural. Com potássio? Com potássio, sódio e fósforo. Esses fósforo. Micronutrientes, eles ajudam no tamponamento, que a gente fala, que é o tanto de água que entra dentro da célula e sai. Então, é como se a gente fizesse o equilíbrio hidroeletrolítico dentro da célula. Então, pensando em hidratação celular. Hidratação celular. Que curioso. E falando da osteoporose, é muito interessante. Não adianta a gente falar de dar vegetais verdes escuros, fazer o suco, consumir os alimentos e tal, se o teu intestino está preso e se esse intestino não tem absorção desses nutrientes. É o que a gente defende muito na nutrição funcional. Não adianta ter presente o alimento, você se alimentar corretamente se o intestino não está absorvendo aquele nutriente. Percebe que a máquina ela é muito completa. A gente consome, tem que mastigar, tem que digerir, mas também tem que absorver, e depois excretar. E quais são os principais vilões que atrapalham o nosso intestino de absorver esses nutrientes? Então, hoje a gente já sabe, por estudos e por toda essa leva de pacientes que a gente já tem, intolerantes e alérgicos, ou com problemas mesmo de constipação, isso já é um sintoma muito clássico. O que acontece? A motilidade intestinal, no idoso principalmente, ela vai diminuindo porque vai diminuindo a quantidade de magnésio no intestino do idoso. E o magnésio é um relaxante, ali da parte peristáltica. Então, fazendo o suco que eu vou dar a receita hoje, já é um ótimo aliado aí para melhorar a absorção. Mas na nutrição funcional a gente fala muito da disbiose intestinal. O que é disbiose? É quando a gente não tem um equilíbrio sobre as bactérias boas no intestino. Então, o paciente ele tem muito mais bactérias ruins, bactérias vilões mesmo, são os vilões que diminuem a absorção de nutrientes, elas roubam nutrientes para o metabolismo e processo de fermentação delas próprias. Então, o que eu sempre falo? Usar alimentos prebióticos, probióticos, como a biomassa de banana verde, ou a aveia, a quinoa, todas essas dicas de grãos, de sementes, já são aliadas para quê? Para produzir uma quantidade de bactérias boas no intestino.
e isso aumentaria a absorção intestinal de micronutrientes, ela ajudaria nesse processo de peristaltismo, que é evitar a constipação, ela melhoraria tanto essa questão mesmo, né, na própria evacuação, sem ter dor, sem ter processos de hemorragias, né, ou de muito hemorroida, né, de verticulite. E tem muita gente que sofre, né? Sofre muito. E sofrer com o problema intestinal... Com dor mesmo, né, na hora de evacuar. Com dor na hora de evacuar e sofrer com essa questão da constipação, hoje em dia é uma escolha. Porque quando tem você... solução. Tem, porque quando você faz o processo de manipulação dos micronutrientes, hidrata e se alimenta corretamente, nosso intestino ele é tão maravilhoso que em uma semana você já está em uma semana e 15 dias, você já está com esse órgão que é vital para o nosso corpo, eu falo que é a raiz da árvore, né, que nutre nosso corpo, ele já responde. Então, olha que maravilha. Daqui a pouquinho tem receitinha para ajudar você a cuidar da saúde do seu intestino. Isso. Importantíssimo. Porque além de oferecer os alimentos certos para o nosso corpo, a gente tem que garantir que o nosso corpo absorva esses macros e micronutrientes, né? E para isso o nosso intestino tem que estar ok. Então daqui a pouquinho tem uma receitinha para vocês. Ó, vou só mostrar mais uma vez a última tela. O último item a gente não comentou e eu queria destacar para vocês. Nós falamos um pouquinho então do combate, né, à osteoporose, como melhorar o intestino e aí como dar suporte antioxidante para células anticâncer. Chá verde, cúrcuma, alho e especialmente as frutas vermelhas. Isso. Qual que é a ideia aí, né? A gente conseguir trabalhar um suporte antioxidante sem calorias. Então, não é que não tem calorias, até tem, mas são baixas cargas glicêmicas, né? O que a gente tem que sempre promover muito o controle de glicemia no idoso, né? Que ele já tem uma leve resistência insulínica ali. Tem então uma tendência, né? Uma tendência a diabetes, resistência. Então, frutas vermelhas, as berries, a própria cúrcuma, chá verde, quem não tem contraindicação, né? O chá verde é muito indicado, por quê? São alimentos antioxidantes. O que eles promovem? Sabe essa nutrição celular? Então, eles promovem não só a hidratação, eles promovem a antioxidação. Quando a gente já está idoso, a nossa célula já está na replicação ali, ela está lenta, né? Ela já está mais lentinha. O que a gente precisa? Dar energia para essa célula. Que foi o que você falou, a gente precisa nutrir a célula. Nutrir a célula. E aí só água não basta. E a gente também precisa cuidar da energia para a célula. Isso, exato. O que a gente faz com isso? Evita principalmente essas doenças, que são as doenças... O câncer é uma delas, doenças do estresse, da fadiga do dia a dia, né? De tumores que a gente fala, tá? Como você me perguntou anteriormente, quais seriam os vilões? Então, por exemplo, alimentos inflamatórios, alimentos alergênicos, seja a soja ou até o ovo, quando tem paciente que é alergênico ao ovo, aquele é um alimento que na individualidade daquele paciente, aquele ovo é inflamatório. Né? A gente já pincela alguns nutrientes que são excesso de sal, excesso de leite, excesso de glúten, né? Tanto é que eu não retiro o glúten dos pacientes, eu faço o quê? O rodízio. Tem tantas farinhas boas para a gente usar. Fazer rodízio, diminuir. Né? Sim, diminuir e rodiziar essas farinhas. Então, o que serve para um paciente, às vezes não vai servir para outro, mas em geral são alimentos da linha branca, né? Farinhas brancas, leite, derivados, sem uma ação probiótica, porque quando esse alimento é probiótico, aí ele é legal, porque aí ele está nutrindo as células boas do intestino, tá? Então é isso, essas frutas, né, o próprio alho, a cúrcuma. Hoje eu estava lendo um artigo que até fora do país a gente já tem bebidas que tem o adicionado o pó de cúrcuma, que é o pó, né, o pó laranja, né, que tem ação tão bacana aí, que antioxidante, a gente está acostumado a usar na cozinha, né, para temperar alguns alimentos. E hoje em dia já tem em bebidas, então é bem interessante. Mas tem muita gente que não tem o hábito de usar cúrcuma. E é tão fácil. E vale a pena então, só pincelar. Gente. E acha em qualquer supermercado, tá? A cúrcuma, você vai no supermercado, naquela prateleira que tem, sabe, que tem canela, tem cravo. É o famoso pimenta, açafrão também açafrão da terra, né? Que pode ser derivado. Ou é cúrcuma ou açafrão da terra, né? Muda a nomenclatura. O ideal mesmo é a gente ir na feira e comprar a raiz, a gente vai usar um pedacinho, ralar, ou uma fatiazinha, você bate no liquidificador, inclusive como gengibre, né? Como gengibre. Compra um pedacinho da cúrcuma e vai ralando conforme vai usando. Exato. E nesse suco que eu vou dar a receita hoje, eu não coloquei, mas poderia colocar uma rodelinha de cúrcuma. Eu tô curiosa para saber desse suco. Próximo bloco a gente vai ensinar, tá bom? Eu vou aprender, eu quero que você aprenda junto comigo. Um suco que vai ajudar
na saúde do nosso intestino, na manutenção da nossa saúde. Suco indicado especialmente para o pessoalzinho da melhor idade, atenção vovós e vovôs, mas também indicado para as outras faixas etárias para a gente prevenir. Totalmente. Eu já vou aproveitar, já vou pegar a receitinha também, né? Muito Porque bom. quanto mais cedo a gente começa a cuidar do organismo, melhor e mais saúde a gente vai ter lá na frente. Então, continua conosco, mande sua dúvida, sua perguntinha para a Analice, nossa nutricionista. Quer saber sobre algum alimento específico? Quer tirar dúvidas sobre alimentação e nutrientes, especialmente na melhor idade? Próximo bloco a gente responde algumas dúvidas que já chegaram. Dá tempo de você mandar a sua e a gente compartilha com vocês esse suco potente e eficiente. Até já!